o artista, seja em que área for, ele tem uma coisa visionária. Eu acho que tem uns artistas Tinha que aquilo, era do Platão, né? o Platão falava do mundo das ideias, né? Que era como se o artista... Todas as ideias já existem, a gente só vai lá e busca. Porque às vezes eu acho isso, que várias pessoas estão tendo a mesma ideia e uma pessoa vai lá e coloca aquilo Antecipa aquilo. Faz o download. Exatamente, já estava lá. Já estava lá, ele só baixa, né? Eu acredito nisso. E aí a gente começa a ter umas piras, tipo, e se a gente estiver vivendo numa simulação? Sabe aqui? Já ouviu esse papo? Já. Que a gente vive numa simulação. Já, e que tem um universo paralelo. Não duvido de nada. Eu também Guilherme. não. Eu também não. Sinceramente, não duvido de nada. Tem uma teoria, isso é assustador, Lene, que é assim, e se o nosso cérebro está num jarro e todos os estímulos estão... É tipo Matrix, estão sendo colocados nesse cérebro e a gente está vivendo uma vida que não está vivendo só... o cérebro está dentro de um jarro e a gente está vivendo uma vida virtual segundo alguma inteligência que está colocando esses estímulos para a gente achar que está vivendo, assim. Cara, isso é louco, hein? Eu não sei, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, quando eu acompanhava pacientes de Alzheimer, hoje eu não acompanho mais, tinha umas coisas muito doidas assim que aconteciam. Eu tive um paciente que ele era almirante da Marinha, já estava com os seus 82 anos, já não lembrava de nada, ele olhava para a mulher e falava: quem é essa mulher que está aí? Ela me lembra uma garota que eu gostei há muitos anos atrás. Não reconhecia ninguém. Eu sempre ia vê-lo em casa e ele me aceitava porque eu dizia que a Marinha mandou para fazer a prova de vida. A parte da Marinha ele lembrava que ele foi a coisa almirante. que ele foi ligado à Marinha, né? Mas ele se achava jovem, ele estava chegando daquela viagem que eles dão ao redor do mundo. Então, ele me aceitava. E teve uma vez que o filho mais novo dele morreu. Aí me ligaram falando: doutora, vem para cá porque a gente tem que dar notícia. Aí a mulher falou: gente, mas ele não lembra nem de mim, vai lembrar do filho, não vai ter nada. Mas eu fui lá. Quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa muito interessante. Ele estava lendo o jornal e aí eu falei: bom dia, papapá. Ele olhou para mim, baixou o jornal e falou assim: um pai não deveria viver para ver um filho morrer. Sem você ter dado a notícia? Nada. E aí eu falei assim: alguém falou? Nada. Aí ele falou: eu quero ir ao enterro. Aprontamos ele, ok, tá, não, o senhor vai, papapá. Chegou no velório, ele estava lá. Ninguém tinha dado a notícia, enfermeiro, ninguém. Nada. Nossa. E aí chegamos no velório, ele tá lá, de repente ele fala assim: o que eu tô fazendo aqui? Quem é essa pessoa? Quero ir embora, eu quero voltar para minha casa. E ele já tinha se perdido várias vezes, que ele saía, pegava um táxi e falava: me leva para Copacabana. Ele morava em Copacabana. Nossa. O Copacabana que ele dizia era a Urca. Sei. Ele queria ir para o cassino da Urca, né, na memória dele. Então era uma loucura. E eles têm flashes, algumas vezes é como se ligasse e desligasse. E aí eu fiquei pensando: gente, deve haver um lugar no universo onde tudo que a gente vive é como se fosse uma nuvem. Mas eu imaginei isso antes de ter iCloud, tá? É, um acesso... Que aquilo baixa. Tá gravado. O cérebro é como se fosse um aparelho de rádio. Você tem um lugar que está arquivado. E você pode sintonizar esse lugar. Porque quando você vai perdendo a memória ou tem uma doença como Alzheimer, o que acontece é que o aparelho cérebro para de captar essa transmissão. Não é que apagou, tá lá. Tá lá. Exatamente. Por isso que de vez em quando funciona e fica todo mundo. Como um HD avariado. Exatamente. Agora, como que ele anteviu a notícia, não sei. Não sei também. Porque várias vezes ele de vez em quando lembrava de alguma coisinha e apagava de novo. Ligava e apagava. A mente é uma coisa... Esquisito. Você, mais do que eu, deve achar fascinante a mente. Porque a gente tá numa época muito maravilhosa de descobertas e avanços, né? Eu acho que a parte mental ainda está muito limitada, Guilherme. Eu acho. Mas... O corpo humano, eu acho que a gente tem avançado horrores. Mas 20 anos atrás... 20 anos atrás, a gente avançou, mas ainda temos que avançar muito. Tipo, do que pode chegar é 1%, 2%, é isso? Eu diria que a gente está em 10%, tem 90%. Antes era 1%. Tá. Porque hoje eu acho que a grande revolução no estudo da mente foi a tal da neuroimagem. O que é a neuroimagem? Você não faz ressonância para ver o fígado, para ver o coração? Quando a gente começou a fazer ressonância do cérebro, no início você falou assim: sim, você está ali o órgão cérebro. Depois começou a se descobrir que você podia fazer ressonância estimulando o cérebro a funcionar.
E aí você tem a tal da ressonância funcional. É aquilo que o pessoal fala, acendeu essa parte, acendeu essa... Isso. E aí o que você faz? Você põe uma pessoa nesse exame e aí você começa a projetar milhões de imagens. Então você vê a hora que você aciona áreas ligadas a afeto, áreas ligadas à raiva, a nojo, a repulsa. E aí vai mapeando. E aí você vai mapeando. Mas mais do que isso, perceberam que isso era igual a outros humanos. Exatamente. E perceberam, olha que coisa interessantíssima, que os psicopatas, eles têm o cérebro não funcionante na área do afeto. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.